Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Personagens da J1000, uma série de entrevistas que tem como objetivo trazer à tona a trajetória das pessoas que constroem a justiça mais antiga do Brasil. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouquinho mais da trajetória da doutora Ana Cristina, a diretora de Gestão de Pessoas do Superior Tribunal Militar. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Com certeza, estamos ansiosos por conhecer um pouquinho mais da sua história. Muito obrigada, Márcio. Eu acompanho essa série de entrevistas aí na página do Cezina Jun e me sinto até honrada, né? Nunca pensei que seria convidada a integrar esse projeto. Parabéns pelo projeto e muito obrigada pela oportunidade. Legal. Doutora, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que a senhora falasse um pouco mais da sua infância. A senhora nasceu onde? Eu nasci em Fortaleza, apesar de já estar aqui há muito tempo, ainda conservo aí o meu sotaque, sempre estou no Ceará para reavivar, né, o sotaque, a maneira de falar. Sou filha de uma família de 5 irmãos, eu sou a mais velha. Como é que foi a sua infância? A senhora lembra da sua turma? Fala um pouco mais assim, das suas lembranças. Então, os meus pais sempre se empenharam muito em criar os 5 filhos com muitas dificuldades financeiras, né? Nós éramos considerada uma família pobre mesmo, e o que os meus pais mais prezavam e mais lutavam era que os filhos tivessem uma formação de nível superior, coisa que eles nunca conseguiram, né? O meu pai já faleceu, mas a minha mãe ainda é viva, minha família ainda mora lá em Fortaleza. Os meus pais são do interior, né? Mas foram cedo para a capital e sempre queriam isso para os filhos, se empenharam, nos colocaram para estudar em colégios privados, né, com bolsas de estudo. Então, a gente sempre carregou essa luta deles e a gente se sentia responsável para que correspondesse aos empenhos deles, né? Então, eu não posso dizer que foi uma infância difícil, mas foi uma infância de muita batalha, uma adolescência também, mas a nossa família sempre foi muito junta, muito unida, até hoje, e nos estimulou, meus pais, né, os meus irmãos, tanto é que todos nós conseguimos ter uma formação acadêmica, uma que nos possibilitasse ter um bom, né, e trabalhar naquilo que gostasse, né, realizar os seus sonhos. E eles foram bem, bem lutadores em relação a isso, sempre nos apoiando, sempre lutando para que a gente pudesse ter o nosso melhor. Bom, certo. Então a senhora nasceu em Fortaleza e em algum momento se mudou para Brasília, né? Como é que foi isso? Isso. Na verdade, quando eu morava em Fortaleza, eu fiz, já adiantando um pouco aí a minha trajetória, eu me lembro que com 17 anos, né, eu já fiz o vestibular para Direito, e quando eu comecei a estudar, eu fiz até para Direito para Serviço Social. Serviço Social era a minha profissão que eu sonhava, né? O que você vai ser quando crescer? Eu queria ser assistente social. Mas eu fui atrás de um curso mais prático, que era o curso de Direito. Né? Tinha um tio, já faleceu, que ele era juiz de Direito, então irmão da minha mãe, então ele me incentivava e eu fui para o Direito por uma questão prática. E me apaixonei pela área jurídica, né? Pelo Direito, por ser um curso mais prático, um curso em que eu via o que eu queria ser, servidora pública. Eu sempre, quando eu comecei a pensar, a questão da estabilidade para mim era muito importante. Exatamente por quê? Porque eu observava a vida dos meus pais, né, a vida de outras pessoas, e achava que com a questão da estabilidade eu poderia construir uma família, né, ajudar a minha família. Então, eu fiz a universidade toda lá em Fortaleza e comecei até a fazer concurso em Fortaleza. Só que naquela época era muito restrito, né, o ambiente era o ambiente acadêmico, assim, em termos de concurso público, ele era muito restrito. E eu conheci o grande amor da minha vida, que eu sou casada até hoje, meu marido Gilson, que ele é cearense, mas que já morava em Brasília. E Brasília, para a gente, era os cearenses, né, que diz que cearense gosta muito de fazer concurso, era assim um alvo que todo mundo percorria, né? Então eu estudei bastante lá, fiz vários cursinhos, sempre pelo incentivo, pela batalha dos meus pais, né? Então fui me preparando para fazer concurso. E quando eu conheci o meu marido, né, eu tinha acabado de terminar a faculdade, conheci lá no interior do Ceará, na terra do meu pai e a terra dele, e
vi a possibilidade, né, de vir morar em Brasília, depois que o nosso relacionamento engatou naquela época por carta, né, não tinha e-mail, não tinha celular, a gente deixava para falar depois de 23... As pessoas mais jovens não vão entender isso, mas a partir de 23 horas, a ligação era mais barata, né? Então, a gente ficava o dia inteiro batalhando, tá? Quando era 23 horas, corria para telefone fixo, né, para a gente conversar. Então, fomos construindo a nossa relação e teve um boom de concursos aqui em Brasília nessa época, por volta de 86, 87. Eu me inscrevi em vários. Naquela época também a inscrição não era pela internet, a inscrição era por procuração, todo, né? Era outro mundo, era né? outra questão, mas foi bom. E eu vim para cá, fiquei na casa de uma irmã dele, que também conhecia a minha família do interior, né? Por isso que eu tive, assim, por assim dizer, tive o aval, né? Para vir sair, para vir para Brasília, claro. vim sozinha. E fui bem acolhida, né, por esses cearenses que moravam aqui em Brasília, porque a hospitalidade é um traço nosso, cearense. E comecei a fazer os concursos, fiz os concursos. Isso a senhora tinha quantos anos? Eu tinha 24 anos. Aí comecei a fazer os concursos aqui. Na época eu tinha feito um concurso lá em Fortaleza para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que nunca me chamava. Depois que eu estava aqui, estava fazendo os concursos, resolveu me chamar. Aí foi a época que eu... fiz os concursos, mas né, não tinha me chamado ainda. Aí voltei para Fortaleza, tomei posse lá no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E logo depois, os concursos que eu passei em Brasília começaram a me chamar e eu comecei a trabalhar e acabei depois casando, lógico, residindo, né, hoje eu tenho 3 filhas, tenho 2 netos. E aí comecei a residir mesmo em Brasília, com vontade de voltar para Fortaleza, né? Fiz concurso, não para o STM, né? Na verdade, o meu concurso foi para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Só que existe esse aproveitamento. Até hoje, né? Até hoje existe esse aproveitamento. Eu fui chamada para trabalhar no STM. Na época foi ótimo, a carreira não era a mesma. Eu entrei aqui no STM no padrão até maior, porque o TJ tinha outro tipo de estrutura. Hoje somos todos iguais. E vim morar em Brasília, uma cidade que me acolheu bastante, cheia de nordestinos, cheia de cearense. Me senti em casa. Sim. E as suas filhas gostam daqui? Imagino que elas sejam brasilienses. Né? Elas nasceram aqui, gostam bastante. Mas, assim, eu sempre fiz questão de que elas conhecessem Fortaleza, conhecessem os avós, conhecessem a família. Tem uma história que eu sempre conto da minha filha mais velha, Ana Caroline, que aqui tem 2 netinhos, que ela teve no dever de casa, falava assim, aonde você nasceu? Aí ela colocou lá, nasci em Fortaleza. Aí eu falei, não, minha filha, você não nasceu em Fortaleza, você nasceu em Brasília. E ela falou, não, mãe, eu nasci em Fortaleza. Aí começou a ficar, né, querendo chorar. Então deixe mesmo em Fortaleza. Afinal, filha de 2 cearenses, né? Alguma coisa de Fortaleza tem, exatamente, né? Com certeza. Então elas já nasceram aqui, né? Hoje eu não volto mais, né, para Fortaleza para morar, mas sempre estou indo para Fortaleza, resgatando essa memória afetiva, né? E passando para as minhas filhas, né, e para os meus netos futuramente, que são 2 crianças ainda, 2, né, um de 6 e um de 2, esse amor pela família, né, o amor pela sua terra natal. O que a gente chama de as nossas raízes, né? Exatamente, que é o que né, vão ditando aí o que você vai sendo na vida. E aí eu me encantei pelo direito, concluí meu curso lá em Fortaleza, vi que ele iria me ajudar bastante naquilo que eu gostaria de ser, que era servidora pública. Nunca pensei assim em ser juíza, promotora, queria ser servidora pública e queria também construir uma família, queria ter uma carreira que me ajudasse, né, nessas minhas 2 vocações. E fui convocada, voltando, né? O STM me convocou, eu me lembro até hoje, eu estava muito ansiosa, recebi... 25, 26 anos, algo assim? 25 anos, mais ou menos. O STM, eu me lembro que me ligou, né? Tudo fixo naquela época, né? Me ligou, olha, aqui é do STM, você teria interesse de trabalhar... Quem me convocou foi até um servidor que trabalhou na informática, o Cláudio, ele já se aposentou.
Aí eu, na hora, aí fiquei muito feliz. Eu costumo dizer que eu tava, né, saí correndo, morava no Cruzeiro na época, né? E aí já pedi dispensa, né? Exoneração lá de Fortaleza. E aí vim assumir no STM e tô lá até hoje. Sim. E agora eu queria conversar um pouco da sua trajetória dentro do STM, né? Claro que a estrutura organizacional da época com certeza era outra, mas a senhora já foi lotada logo na parte de RH ou na parte jurídica? Não, pois é, exatamente. Então, o que eu tinha pensado para a minha vida, né? Eu tinha pensado em ser servidora pública, em ter estabilidade. Eu acho que é próprio da minha geração. Hoje a gente não encontra muito isso. Eu lido muito, né, por conta do meu cargo e pelo meu trabalho na diretoria de gestão de pessoas, a gente lida muito com os comportamentos, né, com as ansiedades das pessoas. Então, na minha geração, a estabilidade era algo assim super procurado, super perseguido. Eu me lembro que às vezes, quando alguém fazia um concurso para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, né, poxa, vou ter plano de saúde, estou feliz, vou construir minha família e tudo. Então, quando eu vim para o STM, eu estava agora, né, fazendo um podcast sobre a necessidade da gente ter um concurso próprio. Eu não conhecia o STM, eu não conhecia a Justiça Militar da União, até porque o concurso que eu fiz foi para o TJ, DFT, mas o que eu queria era assumir, né, o meu emprego e vim morar em Brasília e tudo. Aí, quando eu cheguei no STM, eu vim com 24 anos, né, com todo aquele sonho de trabalhar na área fim, na área judiciária, que era o meu sonho. Aí não tinha. Eu costumo até contar essa história para os servidores que eu recebo lá no tribunal, né, porque é uma mudança de conceito, de paradigma, que você acaba sendo beneficiado e procurando outros caminhos, outras carreiras e construindo, né, conhecendo outras coisas que te fazem feliz até talvez mais daquilo que você tinha pensado inicialmente. Então, eu entrei, tomaram posse, acho que 2 ou 3 pessoas, e só tinha uma vaga para trabalhar na área judiciária. Na época era diretoria judiciária. E tinha um candidato mais, né, uma classificação melhor, ele pôde escolher primeiro e ele foi para lá. E ele nem ficou depois, sabia? Foi só na época. Foi só para direcionar a sua carreira. Só para me direcionar a minha carreira. E depois ele passou em outros concursos. E aí eu fui. Olha, eu queria ir para a diretoria, trabalhar na área fina, na parte judiciária. Não tem, só tem vaga para diretoria de pessoal. Ué, então vamos, né? Aí eu fui para a diretoria de pessoal. O meu marido, na época, trabalhava no Ministério do Interior e ele trabalhava na parte de aposentadorias e pensões. Quando eu fui assumir, ele falou, pede para você não trabalhar, assim, pede a Deus para você não vir trabalhar nessa área, porque é uma área muito puxada. Sensível, e foi, né? Exatamente para onde eu fui. Foi mesmo. Fui trabalhar na diretoria de pessoal, a princípio fiquei 1 mês lá na parte do cadastro, depois fui trabalhar na seção de aposentadorias e pensões, né? O tribunal era completamente diferente do que é hoje, né? Mas a gente já tinha um computador, coisa assim bem... Era o mesmo prédio, né? Imagina. Era o mesmo prédio, que já passou por várias reformas e tal, e fui trabalhar na área de pessoal. Não fiquei tão frustrada, porque quando eu fui trabalhar na parte de aposentadorias e pensões, a gente mexia com o direito, de uma certa maneira, né? O direito administrativo, previdenciário, constitucional. Mas eu pensei assim, gente, é o que eu tenho, e eu vou fazer do meu dia a dia, né, aquilo que... É o seu trabalho, né? Que é o meu trabalho, né? Tenho que agradecer por eu estar, né, trabalhando. Passei a ter plano de saúde, né, que foi até que a gente ressaltou aqui na live e tal. Então, enfim, aí comecei a trabalhar na diretoria de pessoal, fui trabalhar nessa seção de aposentadorias e pensões. Pronto, aí quando teve uma grande reestruturação no tribunal, me foi oferecida para ser supervisora, né, chefe de seção. Aí eu, poxa, vou ser chefe dessa seção, que eu já estou trabalhando aí uns 3 anos, conheço o trabalho, tenho estudado. Não, você não vai ser chefe de seção, você vai ser chefe de outra seção, que era de provimento e vacância, que é uma seção que existe. E ainda fui trabalhar praticamente só, porque a pessoa que estava trabalhando saiu, a outra foi trabalhar em outra unidade, mas enfim, cheguei numa seção totalmente desconhecida para mim, trabalhando sozinha, então outro desafio,
né? Comecei a estudar os processos de trabalho, estudar, me especializar, pedir ajuda de quem era possível. E aí outro desafio eu fui enfrentando. De lá, fiquei algum tempo lá, e fui ser vice-diretora, que era, na época era assim, você tinha as sessões, o vice-diretor e o diretor. Aí fui ser vice-diretora também, outro desafio, porque como vice-diretora também tinha que conhecer de tudo. E a senhora já tinha passado pela pensão, depois foi pro provimento, né? Cadastro, provimento e tal. Na época, a folha de pagamento não era da diretoria de pessoal. Era uma diretoria de finanças, uma coisa assim. Aí fui ser vice-diretora, né? Durante esse período, fiquei muito tempo como vice-diretora e depois fui ser diretora, desde 2000 que eu sou diretora. E aí, na época, qual foi o novo desafio? A folha de pagamento vem também, um pouco antes de eu assumir a direção, a folha de pagamento alguns anos antes. Só que a folha de pagamento veio e não veio, foi uma confusão danada, enfim. Transição. Aí eu peguei também um novo desafio, que foi ser gestora, né, de pessoal, a diretoria menor, com muito trabalho. Hoje a gente tem uma estrutura bem... sempre precisamos de mais, né? Mas a gente tem uma estrutura bem legal, estamos ainda para receber nossos cargos efetivos. Mas, assim, a minha carreira profissional foi sempre me oferecendo oportunidades que eu nunca tinha pensado. E a minha postura foi: vou receber, né? Vou me especializar, vou estudar e vou me encantar com o que eu tenho. E isso foi um ponto decisivo. Eu amo trabalhar na área de gestão de pessoas, amo os projetos, amo a minha equipe, né? Amo o apoio que eu tenho da administração. E aí fui me especializando nessa parte de gestão de pessoas. Eu tive uma oportunidade, o tribunal sempre me deu muitas oportunidades de fazer algo que me encantasse. Quando eu achei que eu, né, já teria feito tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, veio a oportunidade de eu trabalhar na Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio, que é a CONPREV. O CNJ instituiu, recomendou, né, ou determinou, por assim dizer, a necessidade de que os órgãos tivessem as suas próprias comissões de prevenção e enfrentamento ao assédio. E eu, por ser da área de gestão de pessoas, que é uma área que acolhe as pessoas, que capacita as pessoas, fui convidada, né, para poder participar dessa comissão. Então, vamos lá. E, olha, me encantei com o trabalho também. É até um pouco recente essa comissão, né? Assim, essa comissão, a gente já teve... Não sei te dizer mais ou menos quantos anos, eu não sei se são 3 anos, mas a nossa presidente era a doutora Mariana, agora estamos com o doutor Jorge, e eu passei a estudar outro assunto, e isso sem prejuízo do meu trabalho, né? A gente acumula. Então, mais uma vez, quando eu achei que tinham esgotado toda a minha área de conhecimento, tudo aquilo que eu precisava estudar, aí veio a parte da comissão, um trabalho muito legal, que a gente mexe com a justiça restaurativa, a gente mexe com bons ambientes de trabalho, construção de ambientes de trabalho, clima organizacional. Estou tendo uma oportunidade, mais uma vez, de visitar todas as auditorias, né? Que foi algo que eu já tinha feito, mas noutra perspectiva, como gestora de pessoas, como programa de valorização da primeira instância. Então, assim... E a gente está agora, né, com projetos, com estudos, com capacitações diferentes. Me aproximou ainda mais do CNJ, porque a gente tem um contato direto com as comissões do CNJ, somos capacitados pelo CNJ. Fiz novas amizades, conheci novas pessoas no próprio tribunal. Às vezes você trabalha com alguém no seu dia a dia, né? Tive a oportunidade, estou tendo ainda, né, de trabalhar com juízes maravilhosos. Então, assim, eu achei que se você está disposto, né, a fazer o seu melhor, a se desenvolver, a cuidar, né, das pessoas, cuidar de você, então o tribunal, eu só tenho agradecimentos por isso, porque eu sempre tem sido colocado desafios para mim e eu tenho conseguido enfrentar, ser feliz, né, na minha trajetória, e o tribunal mesmo tem me ajudado nesse sentido. Bacana. Bom, são então 25 anos enquanto diretora, né? Isso, da parte exatamente. Do RH, vamos dizer assim. E o que te mais encanta nesse cargo ou nessa área? Olha, assim, a matéria em si é isso que eu falei, é a oportunidade que você tem de lidar com pessoas e de ajudar as pessoas, né? Propor
às vezes, caminhos, né? Você é um caso, né? Sim. Você é um caso de sucesso, caso né? de Você é um caso de sucesso, o caso deles. Então, a gente, às vezes, vê pessoas que têm uma formação inicial, ou fez concurso para determinada área, e depois tem outra formação, tem outra afinidade com determinado trabalho, que foi o seu caso, né? Sim. Márcio, da sua formação. Sim, Você eu pode até posso falar. dizer, enquanto experiência pessoal, assim, né? Sempre visitei muito ali a Mônica, né? E a sua sala, assim, e sempre me senti muito acolhido, né? Claro que não foi assim de imediato, né? Mas na medida do possível, a gente percebe assim que o RH cuida do servidor, né? Isso que é o mais importante, né? Então, a gente tenta ver pegar aquilo que o servidor, né? O que é que me encanta? É isso, ver o que é que o servidor tem de melhor, qual é o perfil comportamental que ele tem, para que tarefa ele se adapta melhor, que lotação, né, ele é melhor. Você tem o seu cargo efetivo, mas existe uma carreira gerencial, que aqui você foi, né, no sentido de que outras habilidades que você tem relacionada nessa parte de ensino, de propaganda e tal, de marketing, por aquilo que você possa desenvolver também. Então, eu me sinto feliz quando a gente consegue remover alguém que está com uma lotação inicial e aí precisa trabalhar em outra cidade, né? Quando alguém, às vezes, está com alguma necessidade mesmo, sei lá, alguma psicológica, nós temos um serviço de psicologia que nos ampara também. Então, ajudar as pessoas, né? Em relação a um direito, prestar alguma informação. Nós temos nas auditorias todas, né? Tenho grandes amigos, pessoas que também nós temos a capacidade, não digo a capacidade, mas o interesse, né, de acolher, de ajudar, os aposentados também, os pensionistas. Então, a gente faz parte do dia a dia das pessoas. Com certeza, algumas pretensões dos nossos servidores não podem ser acolhidas de imediato, porque a gente tem algumas limitações legais, né, algumas limitações administrativas e gerenciais. Mas a gente tem aquele olhar de que o caso ainda não está encerrado. Se você não tem condições de fazer aquilo agora, a gente tem condições de propor novos caminhos, né, até chegar E também onde... a gente tem vários casos de desenvolvimento pessoal, pessoas que trabalhavam numa unidade, não tinham até uma avaliação ruim, mas passaram a trabalhar em outra unidade. A gente vê o desenvolvimento das pessoas. Uma das áreas que eu acho muito boa, que eu gosto demais, é a área de capacitação, a área de treinamento, que você observa, né, as pessoas, sei lá, construindo novos caminhos, ajudando. Os nossos eventos, o Lideraí, por exemplo, Sim. que você participou, Sim. o Lideraí era um sonho que eu tinha há muito tempo, desde que eu assumi, né, lá em 2000, que eu comecei a ver os nossos supervisores e diretores das auditorias. Eu, conversava com a Mônica, né, vamos fazer um grande evento para interagir todos, porque eram eventos assim separados. E foi um sucesso, né? A nossa versão, a segunda versão, foi muito boa, foi bem interativa com as oficinas. Esse ano vai ter ou no ano que vem? Não, esse ano só no ano que vem. Né? Então, assim, quando a gente faz um evento desse, a gente vê o que agregou, né, na vida das pessoas, na vida pessoal, na vida profissional, que rotinas né, se houve mudanças, e o que agregou para a pessoa. Porque todos nós, né, mas a gente tem problemas, tem dificuldades, não dá mais para a pessoa pensar, aqui o de casa é uma coisa. Não, envolve os seus problemas de casa, suas dificuldades refletem no trabalho e vice-versa. Então, toda vida que a gente consegue tornar o dia a dia, né, do nosso servidor, magistrado também, né? Seja ele ativo, inativo, pensionista, a gente pode ajudar numa declaração, num direito, a gente se sente feliz, e isso me encanta realmente, né? Com essa possibilidade. E do tribunal também nos ajudar nas nossas políticas de gestão, nos nossos projetos, né? Nos nossos sonhos. Às vezes tem que ter, né? Estava falando com o diretor, tem que negociar, vai lá, pede, implora, vai lá no presidente, vai lá no nosso presidente agora, então, nossa ministra, né, presidente, então, mas faz parte. Você tem que ter um perfil para trabalhar na área de gestão de pessoas. E o perfil é esse, gostar do atendimento ao público, gostar das pessoas, não aceitar não, ir atrás, né, mas com muita negociação. Tem várias competências que realmente são muito importantes.
Então, se você gosta, e também tem que ter o perfil, né? Tem pessoas que não é que não gostam, é porque o perfil às vezes não dá. Sim. Mas para quem Perfeito. gosta é muito bom. Bom, muito em breve teremos o concurso do STM e, consequentemente, novos servidores, né? Qual o recado que a senhora poderia dar, alguma dica para esses novos servidores que entrarão no tribunal? Nós tivemos, inclusive, uma live agora, né, com o Dinomar, o diretor-geral, e a equipe do concurso. E o que eu falei foi isso, né? Nós somos um tribunal que, né, integrante do Poder Judiciário, temos a nossa lei, nosso plano de carreira, nossa carreira mesmo dos tribunais superiores do TJDFT. Então, o tribunal, por ser um tribunal menor, pequeno, ele, comparado assim com os demais, a gente tem um olhar bem individual sobre os nossos servidores. Então, o conselho que a gente falou lá, o que a gente falou, para que eles se encantem também com o nosso tribunal. Nós temos um programa de ambientação muito bom. Falei que o diferencial nosso começa a partir da posse. A gente faz questão de que a posse seja um ato que receba bem o servidor. Em alguns órgãos, né, a pessoa vai lá, só assina, né, de acordo com a cultura, a metodologia de ação que eles têm para mente. Mas nós não. Quando vários servidores tomam posse, a gente faz uma solenidadezinha lá no auditório, né, e tal. Quando é um servidor isolado, mesmo assim, a gente, quiser trazer sua família, perante o diretor-geral, tem um cafezinho, como diz o diretor-geral, um pãozinho de queijo, e a família vai, a gente procura desde esse início já ter um marco na vida daquele novo servidor. E os nossos programas, nosso programa de ambientação, nossas capacitações, a capacidade de desenvolvimento do servidor. E, às vezes, é isso que eu falo. O que aconteceu comigo, né? E o que aconteceu com você? Às vezes, a gente vai trabalhar numa área e não era bem a área que a gente gostaria de trabalhar. Mas, às vezes, aquela área vai te oferecer uma coisa que você nem pensava. Ou, então, existe a possibilidade, sim, de você ser movimentado, de você ser removido. Nós temos um excelente plano de carreira, temos um plano de saúde muito bom e temos esse olhar, né? Nós, da Diretoria de Gestão de Pessoas, nós temos esse olhar de atendimento, de buscar que o servidor realmente encontre prazer e contribua para a administração. Temos a nossa jornada por revezamento, temos o nosso teletrabalho, temos também programas de bolsa de pós-graduação. Então, tem muitas ferramentas, muitas questões, né, relacionadas à parte motivacional, que o servidor ele vai gostar, vai nos ajudar e vai gostar de trabalhar lá no STM. Muito bom. Bom, estamos chegando quase ao final do nosso episódio, mas antes, né, tem uma dinâmica que é... Se a senhora pudesse colocar num grande outdoor, assim, uma frase, um lema de vida, onde todo mundo pudesse ver, qual seria essa frase? Eu não penso assim bem numa frase. E eu acho que se essa pergunta fosse feita para mim, né, em outras épocas, talvez eu pensasse um pouco diferente. Mas, assim, existe uma doutora, que ela é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, eu não sei se você conhece. Ela é uma médica geriatra, paliativista, que eu tenho lido muitos livros dela e tenho me identificado com muitas coisas que ela tem feito. Comecei a conhecê-la, que eu perdi uma irmã, né, com 50 anos de idade, em 2023, de câncer. Uma das minhas irmãs, nós éramos 5 filhos, agora somos 4. Ela morava em São Paulo, a gente deu todo o apoio. Ela descobriu esse câncer em 2021. As pessoas que me conhecem acompanharam, né, a minha trajetória. E ela, né, fez cirurgia, lutou. Toda a nossa família, isso é um diferencial, né? Da nossa família foi lá, ajudou. Minhas filhas, meus sobrinhos iam lá para São Paulo, voltavam. Teve até uma sobrinha que praticamente se mudou, né, para morar lá, que ela não tinha filhos, era casada, não tinha filhos. Então, você começa, né, a ter outra perspectiva de vida. A maturidade também, né? Hoje vou fazer 62 anos, comemoro, assim, o pessoal fala assim, é um episódio rapidinho, né? Quando eu completei 60 anos, fiquei doida pelo cartão do idoso. Peguei o cartão do idoso, o pessoal lá na diretoria sabe. Peguei o cartão do idoso, agora eu vou pro shopping, porque eu vou botar na minha vaga lá, pertinho do elevador. Cartão de idoso. Aí peguei meu cartão de idoso, me mandei pro shopping, não tinha uma vaga de idoso. Eu digo, gente, isso é discriminação.
Então, eu costumo dizer que eu não tenho porquê, né? Eu tenho 61 anos, já vou completar 62 agora em abril. Então, de acordo agora com a minha idade, pelos problemas que eu passei, as dificuldades e tal, tem algo que ela fala que eu já pensava assim, mas que eu acho que não seria bem uma frase, mas seria dentro de um contexto, que tudo na vida passa, né? Os momentos bons passam, os momentos ruins também. Então, nas minhas falas, né, quando a gente visita as auditorias ou vai dar, né, algumas palestras em outros, né, órgãos, eu sempre tenho terminado com essa reflexão. Tudo na vida passa, os momentos bons e os momentos ruins também. Então, nos momentos bons, a gente tem que aproveitar, tem que comemorar. No trabalho, como é que você pode fazer isso? Comemorando com a equipe, agradecendo e tal, porque esse momento vai passar. E se você não aproveitar, ele passou e não deixou nada. Na minha família também, quantos momentos bons a gente aproveitou com essa minha irmã, com meu pai também, tenho aproveitado. Então, se você perde essa oportunidade, ele vai passar e não vai servir para o propósito. Os momentos bons você tem que aproveitar, comemorar e aproveitar. E os momentos ruins, você tem que pedir ajuda, sabe? Você tem que receber ajuda, receber acolhimento, para que ele passe também, mas que também passe mais rápido e que você se sinta acolhido e que ele também deixe uma história, né? Sim, esses são os momentos ruins que trazem grandes aprendizados. Exatamente. Né? Então, o que eu deixo assim como mensagem final que você pode aplicar lá no STM, no seu trabalho, na sua vida, é que os momentos, tudo na vida passa, os momentos bons passam, os ruins também, mas que você permita, né, comemorar, ser acolhida e viver aquilo que a vida está te oferecendo nesse momento. É isso. Não sei se eu respondi. Respondeu. Se ficou bom. Ficou ótimo. E com esse ensinamento final que encerramos mais um episódio do Personagens da JMU. Doutora Ana Cristina, muito obrigado pela presença. Obrigada, Márcio. Foi um prazer, viu? Eu estava um pouco nervosa, ansiosa até, porque, né, a gente veio aqui no podcast. Mas obrigada, viu? Eu me senti bastante honrada, bastante incluída, né, nesse processo. Espero que as pessoas gostem, né, que a minha história sirva também para ajudar outras pessoas. E nós estamos sempre à disposição, lá na nossa diretoria, 12º andar, uma diretoria bonita, que depois de muito tempo a gente conseguiu reformar, com uma equipe maravilhosa. Eu queria agora, finalmente, nos meus momentos, também agradecer a toda a minha equipe, a toda a equipe que trabalha lá. São várias pessoas, são estagiários, colaboradores, servidores, né, os coordenadores, só para, né, não dá para nomear todo mundo, mas é uma equipe que está sempre disposta a ajudar. E estamos lá, estamos sempre à disposição. Muito bom. Esse foi mais um episódio do Personagens da JMU. Se você gostou, curta e compartilha. E para saber mais um pouco do trabalho da Enajum, siga as nossas redes sociais. Muito obrigado.